há uma questão muito presente sobre o álbum de família e as ausências que acontecem nas fotografias filmadas. Porque tem um momento muito importante em Aquários que fala do aparecimento de representações raciais complexas no momento das cenas de reunião de família, onde fotos do álbum de família são revistas para o casamento do sobrinho de Clara. E aí, nesse momento que a família está reunida, Ladjane tá fazendo na cozinha, preparando almoços. E aí ela traz, em um momento, um vinho. Serve o vinho para todo mundo e, em determinado momento, ela tira uma foto do filho dela que foi assassinado. E aí um silêncio constrangedor é instalado na sala, né? E outra questão dos álbuns é que a empregada antiga, que é negra, ela aparece em determinado momento numa fotografia, em algumas das fotografias, e nesses momentos em que ela aparece, o que acontece é um corte de enquadramento em uma fotografia específica. O tronco da empregada do tempo passado, que se chama Juvenita, não aparece. E aí tem um diálogo que Clara fala com a cunhada. Olha, lembra dela? Ela roubou as joias da família e se escafedeu pro Ceará. Nunca mais ninguém viu. E aí, nesse caso, as fotos, elas são acesso a um exemplo da relação clássica de patrão e empregada, que tem na sua gênese a sutileza de uma violência que tem cor e histórias negras, mas que é silenciada e atualizada de maneiras sutis. Então, é muito um caminho de acesso nessas fotografias filmadas do álbum, porque elas trazem alguns temas. A questão da memória, uma memória histórica que se associa com esses movimentos de organização racializados, empregadas negras, mas aqui, e é uma outra questão que, como nós vimos em episódio anterior, do uso técnico implicado numa construção poética. Aqui, as fotografias filmadas, elas trazem um dado técnico, que é o efeito Shirley. Basicamente, o efeito Shirley é o quê? Shirley ficou conhecido, popularizado, os cartões de referência de cor na hora da revelação dos filmes de fotografia da Kodak. E esses cartões de referência de cor, eles tinham a referência e eles eram produzidos tecnicamente com base nos matizes brancos. O resultado aparece nas próprias, na verdade, fotografias dessa cena da reunião de família, que não pegam e que é visível o borrão e a maneira pouco nítida com que a pele negra aparece, em detrimento da pele branca. Então, é um efeito que a gente vai estar pensando sobre como a técnica, ela se constitui também de direcionamentos raciais, né? Então, assim, existe essa situação muito forte, e o álbum de família, ele desvela um Brasil em sua síntese, que são as relações cordiais e sutis de interseção de classe e raça. Então, veja, há essa apresentação de Juvenita, empregada negra, e nessa apresentação há o borrão
Em muitas fotos a gente não consegue vê-la de maneira nítida. E também o próprio enquadramento, que em uma foto decepa, como eu já falei, o tronco. Então pega só, Juvenita tá posando ao lado da filha de Clara, e aí só se pega por completo até a altura da filha de Clara, que termina no tronco de Juvenita. Então esse corpo de Juvenita, ele foi uma arena de confrontos e imprimiu determinados sentidos materializados também em falas e percepções habituais que estão relacionados com a própria técnica, o próprio aparato técnico da fotografia, que não pegava. Inclusive, a partir da década de 90, que a Kodak, por exemplo, pensando nesse efeito Shirley, ela inseriu novas matrizes de referência para a pele negra. Então, é muito louco a gente ver isso, né? Você pegar isso e no filme isso é colocado em diálogo, né? Isso se faz de uma maneira forte. Então, o que temos é isso. Essas fotografias, elas nos dão acesso para pensar historicamente a memória negra e também a memória branca. Porque quem tem... Uma questão que parece ser muito colocada nos filmes de Kleber e do Juliano é quem tem direito à memória. Quem consegue acumular memórias a partir de fotografias de objetos do cotidiano, como o próprio móvel, que é uma herança de família, existe no apartamento de Clara, em Aquários. As fotografias, elas são um dado de referência histórica e um dado de constituição de uma crônica da família brasileira, que tem na sua gênese a Casa Grande Senzala reatualizada para a classe média e a sua relação de exploração com essa categoria chamada empregadas domésticas. Então, é muito sintomático e um acesso grande para a gente pensar essa também técnica da fotografia, né? E esse próprio chamamento de atenção para o enquadramento, para o quanto é forjado ficcionalmente, o quanto é enquadrado o corpo negro, né? Então, em Aquários, para a gente pegar uma clivagem sobre as representações raciais, ele vai estar trabalhando com a questão da figura da empregada doméstica como um acesso para interpretar toda uma gênese do Brasil moderno a partir dessa reatualização de condutas e de organizações sociais pós-regime escravagista, a questão da memória e a questão de como essa memória ela vai estar se relacionando com os próprios espaços urbanos, dentro de uma perspectiva também técnica, seja da fotografia, do uso da fotografia filmada, seja do uso do zoom in, do zoom out, como viemos falando no episódio anterior, nos episódios anteriores, e também um índice que vem sendo trabalhado, a questão das empregadas, desde Recife Frio, o curta de Kleber, e do Som ao Redor. Em Aquários, essas representações negras na narrativa que vêm desses regimes de imagens já sedimentados em torno da empregada doméstica na cultura brasileira, se coloca, e aí vamos novamente fazer essa repetição, dentro da técnica como resultado de concepções racistas, porque as películas elas discriminam pessoas de cor escura, porque elas são sensíveis a certos tipos de tom de pele e exigem uma iluminação especial para outros, como a gente veio falando. Então,
As fotos do álbum de família é um momento de grande possibilidade de análise, porque se a gente for pensar, essas fotografias, elas são um discurso imagético, né? Um discurso que ele não está obrigatoriamente atrelado a uma oralização, mas que ele tem uma presença muito grande. A forma como o corpo negro, ele historicamente no cinema é colocado, é lapidado, e de como essa forma ela acaba apagando subjetividades, ela acaba decepando certas concepções que reforçam estereótipos que trabalham dentro da perspectiva do outro, né? O negro é sempre o outro que causa medo, o outro que ameaça uma certa estabilidade de classe, o outro que é um invisível e que está relacionado com a própria manutenção de privilégios.